Não pode começar? Pode. Você quer que eu comece ou quer começar? Você que sabe. Eu quero tentar começar. Por favor. Então vamos lá. Sinta-se em casa. Estamos aqui agora então pro primeiro SublimaCast. A tentativa do podcast Supernal Sublimático. Sair da imagem e olhar. Eu tô olhando pro seu olho, bicho. É, eu vou conversar com você vai conversar comigo. E quem é não você? Tem imagem. E quem é você? É verdade. Eu sou só uma voz. E quem é você? Olá, meu nome é Newton e esse é o SublimaCast. Sou Marcelo Bocão e estamos aqui no Portal Sublimático. A ideia desse conteúdo é a gente trocar essas ideias, né? E tirar de dentro do portal muitas coisas que ficam aqui em off, como a gente conversou até ontem, né? Vai ser muito legal falar de ontem nesse arquivo que ele é atemporal, né? Para essa primeira aventura nossa, Newton, algo que a gente conversou um dia e o título vai ser o primeiro vídeo do canal. Para quem tá começando agora, de fato mesmo, e pra gente que vai recomeçar agora também, relendo, né, todas as informações depois de tanto tempo. O que é sublimação, Newton? O que é sublimação? Bom, sublimação, que a gente aprende na escola, né, é um processo onde algo sólido vira gás sem passar pelo estado líquido. Mas e aí? Aplicado à nossa realidade de impressão, de estampagem, de criação, o que quer dizer? A sublimação ela não está no computador quando você cria uma imagem. Quando você imprime essa arte, a sublimação não está no papel com tinta sublimática. Inclusive o papel tá fosco, não tá vivo. Quando você coloca na prensa e aplica tempo, temperatura e pressão, é ali que a sublimação acontece. É quando essa tinta no estado sólido, então ela tem que estar bem seca. Então não adianta tirar da impressora e já colocar na prensa. Porque é aí que vale o que a gente aprendeu na escola. Que é do estado sólido, então tinta seca no papel, para o estado gasoso. Esse gás acontece a 200 graus na prensa. Esse é um motivo, por exemplo, que a HP não entra na sublimação. Porque a cabeça dela é térmica. Então aquilo que acontece na prensa, nesse exato momento que a gente está com papel e com um tecido que é 100% poliéster, porque a sublimação acontece no fio, nesse momento de calor é a cabeça de impressão da HP. Então a tinta vai passar pela cabeça da HP, que é térmica, e vai sublimar. Então por isso que a gente tem a Epson. Então aí a gente tem na prensa tempo, temperatura e pressão. Você vai colocar o papel sobre o tecido, vai aplicar a pressão, um determinado tempo e uma temperatura. Qual o tempo? De 30 a 40 segundos. Esse é o tempo que a sublimação acontece. O que é isso? É transformar esse gás, essa tinta que está no estado sólido, em gás e tingir o tecido. Perfeito. Isso acontece em 40 segundos. Se você quebra esse tempo no meio, você tem menos transferência de tinta. Então o que você tem? Você tem mancha branca, você tem um monte de coisa. Tem menos intensidade. Então, se o tecido, no caso aqui, vamos falar de um Oxford, por exemplo, que é um tecido 100% poliéster, você colocou o papel sobre ele, essa tinta vai virar um gás e vai tingir os fios do tecido. Por que poliéster? Porque eu falei do Oxford, porque é só o nome de um tecido 100% poliéster. Fibra natural não entra na onda. Porque a fibra natural ela não vai ser tingida por esse gás. É um desafio muito grande não ter imagens. Sim. Eu tava brincando com a mão aqui e tal, até desenhei no papel. Olha que bobagem, né? Eu desenhei pro podcast. Cara, eu acho que assim, tentei me ouvir, fui falando pausadamente, diferente do que eu falo normalmente em vídeos, porque eu acho que ouvir é diferente. Estou me ouvindo também. Exatamente. Disso, você acha que quem está ouvindo compreendeu? Nós vamos descobrir no feedback nos comentários. Legal. Essa vai ser a grande feedback, né? Vai ser a grande descoberta de como a gente vai melhorar esse processo. Essa nova forma de distribuir conteúdo. Agora, nesse primeiro momento, nós aprendemos então que a sublimação é um efeito químico, reação química, né? De algo que está passando do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Entendemos também que a tinta sublimática, ela está no papel em estado sólido, ela se torna um gás e tinge o substrato. No exemplo que você utilizou, foi o tecido 100% poliéster.
Por que é importante saber disso? Que é passar do sólido para o gasoso sem passar para o líquido. A tinta sublimática úmida, no meu dia a dia de trabalho, qual é o problema que ela traz? Por isso, saber do processo é importante para você ter a parte de ferramentas. Depois da impressão, primeiro, a tinta está líquida. Então ela vai para o papel. Marcas de rolete vão acontecer se esse papel não entrar bem seco, porque a tinta é base d'água. Né? Ela vai evaporar. Então a gente está falando de evaporação. Então, partindo do ponto que saiu do computador, na impressora, você precisa de um papel bem seco antes de imprimir e um papel bem seco antes da estampagem. Então, colocou o papel na estufa, o papel está bem seco, colocou na impressora, já evitou marcas de rolete, né? Aí entra perfil de cores, entra essa coisa toda. Talvez assunto para outros podcasts. Então, focando no que é a sublimação e o que você questionou, ele vai sair úmido. Eu preciso secar, porque é do estado sólido. Então, só aí eu entro a ferramentaria que é uma estufa. Certo. Colocando na prensa, se o papel não estiver bem seco, eu vou ter manchas. Mancha branca, por exemplo. Uhum. Borrados também? Borrado acho que vai estar mais ligado à ressublimação, porque quando você abre essa prensa, vale lembrar que o ambiente está todo quente. Então, se a sublimação, aí entender o processo como você questionou, se o ambiente está bem quente, eu abro a prensa e vai produzir vácuo. Sim, sim. Esse papel vai se mexer. Aí a ressublimação. Sublimar de novo. O ambiente está todo quente, está tudo a 200 graus. Ele vai se movimentar e vai reestampar. Mas o que mais você gostaria de saber com a sua questão? Faz de novo, por gentileza. A pergunta é a seguinte, a situação. Eu acabei de imprimir com uma carga altíssima de tinta. Futuramente a gente vai falar sobre perfil de cores e outras questões. Meu papel ele está extremamente úmido. Uhum. E eu coloco essa tinta que está muito úmida para estampar, para prensar na hora. O que vai acontecer com a minha estampa? Como vai ser essa sublimação de uma tinta que ela teria que sublimar, teria que sair do sólido para o gasoso. Porém, eu estou colocando na prensa de forma líquida, porque ela está muito úmida, ela não secou devidamente, não secou corretamente. Pensando para trás, como você comentou, problemas de impressão, os mais comuns, como marcas de rolete. Mas, pensando agora um pouquinho para frente, Manchas eu vou lá estampar. Mancha branca é uma das coisas. A própria tinta, se ela estiver úmida, imagina uma tinta meio úmida sobre um tecido. E padrão, né? Porque imagina só, você está imprimindo 100 peças. Põe 50. Você vai fazer 20 hoje e 20 no outro dia. Já vai ficar diferente. Perfeito. Porque a do outro dia vai estar seca. Então a gente está falando de padrão. Então quando você controla o ambiente, né, que a gente pode conversar depois, mas aí a gente está controlando através da estufa. Então, papel na estufa antes da impressão e papel na estufa depois da impressão. E ele vai ser... Aí eu tenho padrão de cores. Intensidade, vivacidade, não vai ter as manchas brancas, porque a água quer sair fora e a tinta quer atingir o tecido. Então aí vai ter briga. E nessa briga pode ter as manchas brancas. Então podemos pensar na seguinte forma. Imaginar um círculo de tinta preta que foi impresso e essa tinta está muito úmida. Na prensa, 200 graus, 40 segundos... não vai ser suficiente para secar e sublimar a tinta, por isso as manchas brancas. Vamos ilustrar dessa forma. Imagina dessa forma. Vamos ilustrar dessa forma. Não, perfeito. Você que está ouvindo isso, ficou claro para ti? Vai ter comentários abaixo, né? Então comente, nos ajude a criar esse novo modelo. Porque assim, para mim, o portal, eu sou pessoalmente muito visual, né? Audiovisual. Pra mim tá faltando visual aqui, porque o áudio tá rolando. Então, pra mim é um desafio. Então, você que tá ouvindo agora, me ajuda, meu querido. Me ajuda nesse desafio. Porque eu quero, porque é extremamente interessante. É muito interessante. Me ouvir falar tá sendo muito interessante. Sim, sim. Reformular o que foi falado, né? Pra deixar isso mais claro ainda. Sem nenhum auxílio visual. E por que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo isso porque você pode estar ouvindo agora no trânsito. Você pode estar ouvindo agora dentro de um ônibus. Você pode estar ouvindo aqui em qualquer lugar. E olha só que bacana. Hoje na internet a gente tem bandas. E o vídeo carrega pra caramba. Então a gente está falando de acessibilidade quando a gente está distribuindo através de áudio. Sim.
O Wi-Fi dentro de ônibus já se torna cada vez mais comum, e tomara que se torne cada vez mais comum ainda. Várias praças e cidades hoje estão com Wi-Fi grátis. Então é legal, vamos trabalhar essa ferramenta, essa linguagem. Agora, quer acrescentar mais alguma coisa? Ou posso trazer mais uma questão? Não, vamos adiante. Eu acho que a gente pegou do computador até a prensa. Depois que... legal. Depois que saiu da prensa, muita gente acha que tem que ser como molhado. Não tem. Legal, legal. Não vai borrar. Não existe... Depois que saiu, depois que já estampou, já atingiu, né, a peça está pronta. Ela está quente. Né, pensando em cerâmica. Né, ela atingiu 200 graus. E é legal falar da cerâmica, porque quando a gente fala da sublimação no tecido, aconteceu em 40 segundos. Na cerâmica, porque o tecido é fino. Sim, né? sim. O tecido vai absorver o 200 graus muito rápido. Então é quase que no tempo. Mas na cerâmica eu preciso esquentar a cerâmica, elevar ela a 200 graus, e a sublimação também acontece em 40 segundos. Para quem está ouvindo isso vai ser uma grande loucura. Mas tem que imaginar que qual o tempo de se esquentar a cerâmica? Somado a 40 segundos. A cerâmica ela entra em temperatura ambiente na prensa. Quem tem prensa e quem não tem, imagina que você colocou uma panela no fogo, vai ferver água no fogo. Vai demorar para esquentar. Depois que a água ferveu, né, ela está na temperatura. Então imagina que você tem que elevar a temperatura da caneca e ela vai levar um tempo para isso. Esse tempo é somado a 40 segundos. Então a sublimação, por isso que a gente começou com isso. A sublimação acontece 200 graus e 40 segundos, independente da relação. Porque isso é a sublimação que a gente aprendeu na escola. Legal. Então, uma pergunta agora que tá fora do roteiro aqui. Legal. Pra gente só tentar mais ser meio compacto nisso, porque isso é um assunto gigantesco. Vou tentar. Porque ainda hoje nós ouvimos falar muito pouco aqui no Brasil de estampar canecas com temperatura mínima e máxima. Se por padrão é muito compartilhado 200 graus, 200 segundos e aí manda a bala, vai lá. E já o mínima e máxima, ela não é tão falado, não é tão comentado e muitas vezes as pessoas acham que por muitas vezes dá certo os 200 graus e 200 segundos ou 180 segundos numa caneca, né? Focar aqui numa caneca a questão. As pessoas acabam não abandonando, não estudando um pouco mais a curva de temperatura, a mínima e máxima. Você acha que é a questão da simplificar o processo em vez de compreendê-lo e estabilizá-lo? Eu acho que é desconhecer mesmo. É. E também pela entrada desse processo no Brasil, né? Porque a sublimação é muito brasileira, né? É muito importante saber disso. Ela veio de uma pasta que se colocava numa tela e você, assim como serigrafia, passava o rodinho e essa pasta ela ia para o papel. Então você, ao invés da serigrafia, você põe direto no tecido. Na sublimação, você colocava direto no papel. E do papel você prensava. Depois veio para o digital, né? E o Brasil teve grande influência nisso. Então, os primórdios da sublimação no Brasil é o tecido. Então é 240. Então você tem tempo e temperatura, 1 e 1. O nosso forno de cozinha, nosso forno a gás, nosso forno elétrico, tudo que a gente compreende também é isso. É um tempo e uma temperatura. E aí, lá fora, no mundo inteiro, existem outras formas de se fazer, que são formas talvez mais difíceis de entender, mas mais funcionais, mais inteligentes, que é o mínimo e máximo. Para fazer uma caneca, para fazer vários e vários produtos, principalmente na prensa cilíndrica, que tem muitas prensas no Brasil, tem essa possibilidade, você consegue fazer... O que implica mínimo e máximo? Padrão de qualidade, porque você vai ter todas as peças iguais, porque ela parte daquilo que eu comentei da caneca, da água fervendo, de esquentar a caneca e depois estampar, é isso que o mínimo e máximo faz. Só quando a caneca, atinge o máximo, ela dispara o tempo. Então todo produto, seja a parede mais grossa da caneca ou a parede mais fina da caneca, ele vai ter um tempo variável antes, mas um tempo redondo depois. Porque ele vai alcançar a temperatura máxima e vai disparar o tempo. Então, se eu for fazer um azulejo 1 metro por 1 metro e um azulejo 10 por 10, eu não posso 200 graus, 200 segundos, porque é massa diferente. Então, pegando o exemplo da caneca, o que você vai ter com mínimo e máximo? Você vai ter padrão de qualidade,
Você não vai ter choque térmico, porque você trabalha com a prensa mínimo, e vai ter aumento da vida útil da resistência. Porque a gente está falando do mínimo, né? 120, 150 graus. Sim, né? sim. E a prensa não vai queimar, essa resistência não vai queimar. Então, vamos lá. Aumento da vida útil da resistência, evita choque térmico e padrão de qualidade. Legal. E infelizmente, por desconhecimento, né, a gente acaba consumindo muito material só aqui dentro do Brasil. Né? Nós do portal, a gente traz material de fora, a gente consome material de fora. Que cada dia mais a internet, e você está ouvindo isso através da internet nesse momento, estudar material de fora. Hoje a gente tem o Google Tradutor, cara. A gente pode apertar um botãozinho no site e traduzir tudo. Então acho que consumir material de fora. Não, legal. Agora, para ir adiante aqui no nosso roteiro, o tema é, para você discorrer, sublimação, ela é o negócio? Sublimação, ela é o negócio? Então, acho que pelo caminho que a gente seguiu até aqui, tá bem claro que não é um negócio, é um processo. Uhum. É um processo como qualquer outro processo. Que existe um processo, procedimento, passo a passo. A gente viu que o papel bem seco, a temperatura e tal, existe um método, vamos dizer assim, né? Um processo. Que poderia ser serigrafia, poderia ser um bordado, poderia ser tampografia, poderia ser transfer laser, tudo isso são processos, não são negócios. O que é um negócio, então? A gente fala muito do Canvas aqui dentro do portal. O Canvas também não é um negócio. O negócio, analisando a palavra em si, é o contrário de ócio. Uhum. Né? Então, é ação. Quando você tem uma ideia de fazer algo, você não tem um projeto. A gente fala às vezes, eu estou com um projeto aqui, você tem uma linha de pensamento, uma ideia. Não é um projeto. Sim, sim. Né? O Canvas são 9 quadrantes onde você coloca essa sua ideia. Você alimenta o Canvas com uma ideia. A partir do Canvas, você pode desenvolver essa ideia e transformar isso em um protótipo, por exemplo. Já é algo palpável. Mas isso também não é um negócio. Né? É um negócio como método. Isso é a aplicação de uma ideia em um momento palpável. Então você transformou a sua ideia no objeto. Né? Pensando no negócio que todo mundo, essa palavra é mais comum, eu acho que está muito ligado a fazer dinheiro. Você vai desenvolver, através da sublimação, um negócio. Negócio, a palavra não é ócio, então é atividade, então é ação. Você vai colocar tudo a sua ideia no Canvas e vai tirar do Canvas em ação, em processos, onde você vai desenvolver um projeto, esse projeto vai virar uma empresa e essa empresa vai virar um negócio. Sim. Tentar se dar uma simplificada um pouco mais ainda no seu Vamos conceito. lá, que é o desafio. É. Você que está ouvindo agora, você não entendeu nada. Vamos lá de novo, então. Muitas pessoas, elas começam a trabalhar, vou trabalhar com sublimação. Uhum. Na verdade, ela vai utilizar a sublimação para estampar um produto. Sim. Vamos pensar agora na caneca. Ok. Olha, eu quero estampar a caneca com foto. Pronto. Pra Acho que a palavra sublimação- estampar é o rolê. Então, para sublimação, na verdade, para esse tipo de produto, acredito eu que a sublimação é o processo mais recomendado. Sim. Só que no meu negócio, além de canecas com fotos, eu vou fazer long drink de acrílico. Tá, entendi. Entendi onde você quer chegar. Entendeu? O negócio nesse caso é personalização. Exatamente. Correto? Corretíssimo, porque O meu negócio eu peguei a palavra abrangente do negócio. Nossa realidade de trabalho, o negócio seria produtos personalizados. O que a gente costuma comentar com os alunos dos cursos presenciais e dos cursos online. Seu negócio, né, sua empresa, ela trabalha com produtos personalizados, ela trabalha com presentes criativos, toda essa vertente, toda essa ideia, né, de você ter vários produtos. Então, nesse ponto, você vai ter, além da sublimação para alguns produtos, acredito eu que você vai, talvez tenha que inserir outros processos. Sim, perfeito. Até numa conversa ontem, né? Talvez antigamente, algum tempo atrás, poderia parecer que existia algum tipo de rivalidade, né? O que é sublimação é melhor que o transfer laser e coisa e tal.
sendo que são complementares. Sim. Dentro do seu negócio, vou citar o mesmo exemplo que eu citei ontem, né? Se você visitar a Imaginarium para ver os produtos que tem lá, você vai encontrar sublimação, vai encontrar transfer laser, vai encontrar serigrafia, vai encontrar até outros tipos de processo de estamparia. Dentro de uma loja de presentes personalizados, né? Presentes criativos. Então, seguindo nessa linha, como que... E vou começar agora com a sublimação, na verdade eu vou começar agora até o hábito, né? Vou começar agora a estampar produtos. Como que eu vou desdobrando isso? Qual compreensão eu tenho que ter para entender por onde começar? Como que eu começo? O equipamento é o que todo mundo acha que é a ferramenta. Isso é a última coisa que você vai fazer. É que muitas lojas, as pessoas elas querem vender, né? Todo mundo precisa vender, né? E as lojas querem vender. Então fala que o processo é fácil, que tudo é fácil, você compra o equipamento primeiro. Só que daí você abre a caixa, a prensa olha para você olha para a prensa e aí? Né? Tudo isso que a gente conversou, a gente está falando de alicerce. A gente precisa do alicerce, precisa levantar as paredes, precisa fazer o telhado e depois mobília. Perfeito. Que é a ferramenta, que são as coisas. Né? Hoje no portal a gente tem mais de 400 artigos e vídeos gratuitos. Eu chamo isso de alicerce. A gente precisa de engenheiro, precisa de arquiteto, a gente precisa de pessoas que saibam, né, levantar essa casa. Eu chamo isso de mentoria, consultoria, que é o que a gente tem, por exemplo, nos cursos. Né? O telhado e depois as ferramentas é por último, cara. Porque se você não sabe, imagina que você quer canecas personalizadas. Você quer produtos personalizados. Tem um monte de processo. Uhum. Imagina que você compra uma ferramenta para um processo que não te atende. Exatamente. E você começou com a ferramenta. O que infelizmente a gente ainda vê muito ainda, né? Infelizmente. Sim. O cara comprou todo o know-how de sublimação, a ferramenta para fazer sublimação, e o que ele quer na verdade é fazer camiseta de algodão e copo long drink. Ele vai gastar 2 vezes, cara. Então, primeiro conhecimento. E o Sebrae fala isso, cara, não é de agora. Sim, né? O sim. Sebrae fala isso. Primeiro conhecimento e depois investimento. O cara às vezes fica achando que ele precisa da ferramenta para estudar o processo. Não. Ele não precisa da ferramenta para estudar o processo. Primeira coisa que ele vai fazer, e o que ele pode fazer, é estudar todo o conteúdo que a gente tem no portal, que eu chamo de alicerce, montar um canvas. Olha só, aí ele não precisa investir nada. A partir daí, ele vai ver o que ele realmente quer fazer. Eu acho que essa é a base para começar, não é comprar equipamento. Só pergunta era, como que eu começo? Você começa estudando, refletindo, entendendo a sublimação e os outros processos. Porque daí você vai poder escolher o que te atende, o que faz, que entra limitações e possibilidades. Sim. O que vai alinhar de acordo com a sua ideia inicial de negócio, né? O que você vai produzir primeiro? Vai iniciar pelos copos long drink, estudando, entendendo que a sublimação não faz acrílico, você já começa, né, a eliminar coisas nesse primeiro momento. Eu quero fazer camisetas personalizadas. O que eu tenho que fazer? Descobrir todos os processos de personalização de camisetas. Não, legal. Cara, eu acho que é isso, por enquanto. Eu acho que tá muito bom para esse começo. Legal, fico feliz. Foi desafiador, cara. O primeiro Sublimacast do Portal Sublimático. Foi muito legal, muito legal. Eu dei umas viajadas aí porque eu tomei muito café, eu acho. Não, brincadeira. É porque sem o apoio visual, cara, eu fico me ouvindo falar e fico pensando, puxa vida, tem alguém ouvindo falar e você está me ouvindo nesse momento. Então me ajude a melhorar o meu áudio, porque eu não tenho como te mostrar imagens, eu não tenho como ilustrar para ti, e eu sou uma pessoa muito visual. Então, assim, foi muito legal, gostei bastante, obrigado por trazer essa ideia para dentro do portal. Eu espero que com isso a gente alcance mais e mais pessoas, porque a ideia é levar conhecimento. Sim, com certeza. E acessibilidade. Eu acho que o grande lance do podcast, bicho, é poder não roubar a banda do cara. O cara não se preocupar com o 3G dele, sabe? Eu acho que isso muda muita coisa. E a tranquilidade que a pessoa vai poder ligar isso, ouvir, fazer outras coisas. Com o telefone no bolso, com o fone de ouvido, tá lá arrumando cozinha, tá lá lavando um prato, tá lá lavando uma panela, tá lá caminhando, tá lá fazendo uma corrida no parque, tá no ônibus voltando para casa, qualquer momento ali, sem se preocupar que não vai perder nada visualmente. Legal. E a nossa missão agora é afinar cada vez mais o nosso conteúdo para esse sentido.
E vamos ver o feedback da galera aí. Então, fique à vontade para comentar logo abaixo. Vai existir um abaixo para você comentar. E comente, o que você faz enquanto você ouve esse podcast? Você está correndo? Você está cozinhando? Você está esperando alguém? Então, vai ser muito legal poder continuar e saber quem são vocês, quem são esses novos ouvintes. Bom, eu vou me despedir, fico por aqui então. É isso aí. Sucesso para vocês, um grande abraço e até o próximo SublimaCast. SublimaCast 2 a missão. Beleza? Valeu! Alguma sugestão para o próximo tema? Por gentileza, deixe nos comentários aí algumas sugestões. Eu tenho algumas ideias, porém, coletar esse feedback aí. Legal. A ideia, não sei quando a gente vai publicar esse podcast, mas talvez o próximo a gente faça com um tema que a gente nós podemos trazer e já dos próximos levantar tema com a galera. Mas vamos posicionar aí, vamos pontuar aí, principalmente para quem está iniciando agora. Tá. Vamos bater forte nas bases do processo. Legal, isso que eu ia falar agora, perfeito. Falou de alicerce? Vamos focar na base. Firme. Não construa sua casa na areia, vamos construir a sua casa na rocha. Beleza? Sucesso, até mais. Sucesso e até mais. Muito bem, gostei. É desafiador, velho. É desafiador.